Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Está lá nos profetas menores, depois do profeta Daniel. Um livro muito pouco pregado nos dias de hoje, mas que nos ensina coisas maravilhosas e tremendas da pessoa de Deus, de quem Deus é. E nesta noite eu quero compartilhar uma palavra muito singular ao seu coração. O título, o tema da minha mensagem é o amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus. Oséias, no capítulo 11, fala a respeito desta paternidade de Deus, do amor incondicional de Deus como nosso Pai. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 1 de Oséias, capítulo 11. Diz assim as Escrituras Sagradas. Vamos fazer a leitura até o versículo 9. Acompanhe aí comigo, na sua Bíblia, no seu aplicativo, né? Outro dia eu vi uma postagem, a pessoa dizendo assim: o irmão julga o outro irmão porque ele lê a Bíblia no celular, né? Aí a pessoa dizia assim: manda trazer então um rolo de papiro e um jumento para trazer ele para a igreja, né? Porque se nós não podemos usar das tecnologias, a gente tem que voltar aos tempos antigos, onde a Bíblia era de papiro, né? Rolo de papiro. E as pessoas andavam a camelo ou de jumento, né? Para os seus lugares. Então nós podemos, queridos, usar a Bíblia no aplicativo, tá? Não é pecado, é bênção demais. Bom? Então acompanhe aí a partir do versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam se converter. A espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como a Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas paixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Bom, conforme nós estamos vivenciando, hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Estamos comemorando o Dia dos Pais e certamente, querido, uma das maiores necessidades do ser humano é conhecer a paternidade de Deus. Desde o princípio da criação nós podemos ver o diabo trabalhando de uma forma intensa para denegrir e para deturpar a paternidade humana, porque ele sabe que, como consequência disso, pessoas terão dificuldade em reconhecer e conhecer a paternidade divina. É muito interessante observar isso, mas filhos que tiveram pais ou pai que não cumpria com as suas promessas, têm dificuldade em acreditar e entender a fidelidade de Deus no que diz respeito ao cumprimento de suas promessas. Outros que têm ou tiveram um pai violento, têm dificuldade em ver a Deus como um Deus amoroso, como um Deus de afeto, como um Deus que deseja se relacionar, como um Deus que deseja ter comunhão com a humanidade. Filhos que têm ou que tiveram um pai que não supria as suas necessidades dentro de casa, têm dificuldade de acreditar num Deus provedor,
num Deus que está presente mesmo em momentos de luta, em momentos de adversidade. E filhos que não tiveram a presença do Pai são dominados por um sentimento de orfandade. Filhos que não têm a presença do Pai, que foram criados sem o Pai, têm esse forte sentimento de abandono, de orfandade, e têm dificuldade em se relacionar, em se dirigir a Deus como seu Pai. Mas nós precisamos entender, queridos, que a grande verdade da palavra de Deus é que nós não podemos definir a paternidade de Deus, a paternidade divina, com base na paternidade terrena. Não podemos definir a paternidade divina baseados em nossa experiência, ainda que ela tenha sido a mais terrível possível. Nós precisamos entender, na verdade, que a paternidade de Deus é uma paternidade perfeita. A paternidade divina é perfeita, é completa, é suficiente sobre as nossas vidas. E nós não devemos basear a paternidade de Deus olhando para a paternidade terrena. Por quê? Porque a paternidade terrena, na verdade, é uma réplica incompleta e imperfeita da paternidade celestial. Foi Deus que estabeleceu a paternidade, e os homens, por causa do pecado, têm as suas dificuldades, têm as suas fraquezas, enfim, cada um tem aí a sua história para poder contar. Mas a grande verdade é que Deus é o nosso Pai, e como Pai, Ele nos ama incondicionalmente, e como Pai, Ele é bondoso, e como Pai, Ele é benigno. O Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 7, no versículo 11, diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então percebe que Jesus está mostrando que a paternidade celestial é superior à paternidade terrena. Portanto, ainda que você tenha tido uma experiência negativa com seu pai, seja de abandono, seja de falta de provisão, falta de proteção, saiba que Deus é o nosso Pai, e como Pai, Ele nos ama incondicionalmente. Quantos podem dizer amém? Quando nós olhamos a história da nação de Israel, nós podemos ver Deus se revelando como o Pai da nação. O profeta Oséias está mostrando que Deus se relaciona com a nação de Israel numa relação de pai e filho. Nós podemos ver que quando Deus enviou Moisés para libertar o povo da nação do Egito, o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga a Faraó que deixe ir o meu primogênito, que deixe ir a Israel o meu filho. E o próprio Senhor Jesus estabeleceu este princípio de paternidade, a fim de nós nos relacionarmos com Deus numa relação de pai e filho. Deus é o nosso Pai, Deus é o Pai de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E nós podemos ver neste texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 9, algumas características da paternidade de Deus. Algumas características da paternidade de Deus. Primeira característica está no versículo 1, quando a Bíblia diz que quando Israel era menino, eu o amei. Quando Israel era menino, eu o amei. Isso mostra que Deus amou ao seu povo, que Deus amou a Israel, que Deus escolheu a Israel antes mesmo que ele fosse um povo, antes mesmo que ele fosse uma nação. Eu gosto do texto de Deuteronômio capítulo 7, no versículo 7, quando Deus diz assim: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. A Bíblia está dizendo que quando Israel era menino, eu o amei. Isso mostra, queridos, que Deus nos ama antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa para Ele. Deus ama você não porque você é bom, Deus ama você não porque você é forte, Deus ama você não por causa de suas virtudes, mas apesar da falta delas. Deus nos ama não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus nos escolheu, Deus nos amou, não porque nós éramos alguma coisa, não porque nós éramos santos. Efésios capítulo 1, no versículo de número 4, está escrito que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não porque nós éramos santos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante a sua presença.
A primeira característica da paternidade divina é que Deus te amou, que Deus te escolheu, que Deus te elegeu nele. E Deus te amou não por causa de você, não por causa do objeto amado, mas por causa de si mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, a primeira característica que nós vemos da paternidade divina é que Deus é um Deus que nos escolhe, é um Deus que nos ama, mesmo que nós não tenhamos feito nada por Ele. Isso não traz uma leveza? Isso não traz uma tranquilidade? Porque não tem nada que eu faça que vai produzir mais amor no coração de Deus por mim, e não existe nada que eu deixe de fazer que vai produzir menos amor no coração dele por mim. Deus nos ama e nos ama incondicionalmente. Ainda no versículo 1, nós vemos que o amor de Deus é um amor que liberta. Quando o Senhor fala que quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Deus está mostrando para a nação de Israel que o seu amor é um amor também libertador. Deus é o Deus que ama, é o Deus que escolhe, mas é o Deus que chama também eficazmente. É o Deus que ama, é o Deus que escolhe, mas é o Deus que também nos liberta. Deus está mostrando, não foram vocês que decidiram sair do Egito. Vocês não saíram do Egito por causa das suas forças. E da mesma forma, você e eu não fomos libertos do pecado por causa das nossas forças. Deus nos tirou de lá com mão poderosa. Deus nos tirou de lá com o braço estendido. Deus estendeu sobre nós os seus sinais. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O amor de Deus não é apenas um amor que liberta, mas é também um amor que protege. Veja comigo no versículo 3 de Oséias 11. Quando a Bíblia diz assim: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram, não atentaram que eu os curava. O amor de Deus tanto nos escolhe, tanto nos liberta, como também nos protege. Saiba que você não está sozinho. Saiba que você não está sozinho em sua caminhada. Você não está sozinho em sua jornada. Porque o amor de Deus é o amor que escolhe, é o amor que liberta, mas é também o amor que te protege, é o amor que te toma em seus braços, é o amor que te ensina a andar, é o amor que te cura, é o amor que te sara, é o amor que está sempre presente em sua vida, independente das circunstâncias que você esteja passando. Naum capítulo 1, alguém já ouviu falar de Naum, profeta Naum? Capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O amor de Deus é o amor que protege você. É o amor que está presente na sua vida. É um amor que não te desampara. É um amor que não te abandona. Mas o amor de Deus é um amor que também busca comunhão. Veja comigo no versículo 4 de Oséias 11. Mantenha sua Bíblia aberta. Deus diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. O nosso Deus é o Deus que nos ama, que nos escolhe, que nos liberta, é o Deus que nos protege, mas também é um Deus que anseia ter comunhão com o seu povo. Deus está dizendo: atraí-os com cordas humanas, atraí-os com laços de amor. Esse Deus é um Deus que deseja se relacionar comigo. Esse Deus é um Deus que deseja se relacionar com você. Esse Deus é um Deus que busca comunhão com o seu povo. Assim como o noivo se alegra da noiva, assim o Senhor tem prazer em mim, assim Deus tem prazer em você. Essa é uma das características do amor paterno de Deus. Deus, quando tirou a nação de Israel do Egito, o Senhor ordenou através de Moisés, lá em Êxodo 25:8, que um santuário fosse feito para quê? Para que o Senhor pudesse habitar no meio do seu povo. Deus não apenas tirou a nação de Israel do Egito, mas Deus tirou a nação de Israel do Egito com o propósito de se relacionar com o homem, de se relacionar com o seu povo. Deus é um Deus que tem comunhão. Deus é um Deus de afeição. Deus não é um Deus indiferente. Deus não é um Deus que está distante. Deus não é um Deus que está alheio a você. Ele deseja se relacionar contigo. Ele deseja ter comunhão com você. E a Bíblia diz que Ele nos atrai para si. Ele nos atrai com cordas humanas. Ele nos atrai com cordas de amor. Esse Deus que te escolheu,
que te libertou, que te protege, é o Deus que deseja se relacionar com você, é o Deus que deseja ter comunhão com você. São características da paternidade divina. Hoje Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em você. A Bíblia diz que eu e você somos morada de Deus, habitação de Deus no Espírito, porque Deus deseja se relacionar com você. A Bíblia diz em Romanos 8:14 que Deus não nos deu o espírito de escravidão para outra vez vivermos atemorizados, mas Ele nos deu o espírito de adoção de filhos, baseados no qual nós clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus. Você é filho de Deus. Deus habita em você e Ele deseja se relacionar e ter comunhão com você. Aleluia. Mas o amor de Deus é um amor que também alivia a nossa bagagem. No versículo de número 4 ainda, o Senhor diz assim: fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Quantos aqui precisam que Deus alivie a bagagem? Amados, às vezes nós enfrentamos algumas lutas, e essas lutas são pesadas, não são? Essas batalhas são maiores do que as nossas forças, não são? Só que a Bíblia está dizendo: o Senhor foi para eles, para a nação de Israel, mas é para nós hoje, como aquele que alivia o jugo. Deus é aquele que alivia o jugo, que alivia o peso que está sobre os seus ombros. Deus é o Deus que alivia a sua bagagem. Ele carrega o seu fardo juntamente com você. Olha comigo no Salmo 68, verso 19, aqui no telão. Está escrito: bendito seja o Senhor, que dia a dia, diga comigo, dia a dia, diariamente, o que Ele faz? Leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O próprio Senhor Jesus, o que Ele disse lá em Mateus 11:28, que nós sabemos de cor? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é manifestação da paternidade de Deus. É o amor que escolhe, é o amor que liberta, que protege, que anseia por comunhão, mas é o amor também que alivia a sua bagagem, que carrega o fardo que você está enfrentando na sua vida diária. Mas ainda o amor de Deus é um amor provedor. No versículo 4 ainda diz assim: e me inclinei para dar-lhes de comer. Você está preocupado? Você está preocupado com a provisão da sua casa? Você está preocupado com a provisão da sua família? Você está preocupado com o dia de amanhã? Você está ansioso com o dia de amanhã? A Bíblia está dizendo: eu me inclinei para dar-lhes de comer. Isso mostra que Deus é o Deus da provisão, que Deus é quem nos sustenta. O próprio Jesus, lá em Lucas 12 e Mateus 6, ele fala a respeito disso, de como Deus sustenta as aves dos céus, de como Deus sustenta os lírios do campo, de como Deus sustenta toda a criação, de que Deus sustenta aqueles que não semeiam, que não plantam, que não colhem. Quanto mais Deus cuidará de nós, que somos parte do seu rebanho, que somos o seu povo, que somos os seus filhos, que somos os seus escolhidos. Queridos, quantas pessoas têm dificuldade em crer na provisão de Deus, porque em casa faltou, porque em casa não houve provisão, aí elas entendem que Deus também não vai prover, que Deus não chegará a tempo, porque ela está tão acostumada, ou esteve tão acostumada a passar por isso, que ela tem dificuldades em acreditar que Deus sempre chega na hora certa, que Deus sempre supre as nossas necessidades, que Ele é o Pai que cuida de nós, que Ele é o Pai que nos fez herdeiros dEle e co-herdeiros juntamente com Cristo. Deus é um Pai que também nos provê. Quando nós olhamos, queridos, todas essas verdades, nós podemos ver que foi
essa a postura, essa a forma que Deus tratou a nação de Israel. Deus amou, Deus libertou da escravidão do Egito, Deus protegeu sempre a nação de Israel dos seus inimigos, Deus sempre ansiou se relacionar com o povo, Deus sempre foi aquele que aliviava a bagagem, Deus sempre foi o provedor da nação de Israel. Entretanto, quando nós olhamos a resposta que a nação de Israel deu ao Senhor, nós podemos ver que há um grande contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade da nação de Israel. Nós podemos perceber algumas coisas. Veja comigo, versículo de número 2. Oséias 11:2. Nós podemos ver que Israel responde ao chamado divino com o quê? Com abandono. Diz assim: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Apesar de todos os benefícios que o Senhor ofereceu à nação de Israel, quanto mais o Senhor os chamava, quanto mais o Senhor fazia, quanto mais o Senhor demonstrava o seu amor, quanto mais o Senhor demonstrava o seu cuidado, quanto mais Deus demonstrava a sua paternidade, abençoando a nação de Israel, a Bíblia diz que havia um efeito contrário. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Quando nós olhamos a história da nação de Israel, nós vamos perceber exatamente isso. Israel agiu como se as próprias dádivas que produzem prosperidade não fossem dádivas, e agiu como se o amor paciente de Deus fosse fraqueza. Às vezes nós agimos assim, querido. Às vezes nós agimos como se as dádivas que Deus nos dá e que produzem prosperidade não fossem dádivas. Às vezes nós agimos como se o amor paciente de Deus fosse uma fraqueza de Deus. Não, eu faço o que eu quero, eu tomo as minhas próprias decisões, eu faço o que eu quero da minha vida, e eu sei que Deus entende, eu sei que a paciência de Deus é uma fraqueza de Deus. Eu quero dizer para você que não é. Não é assim. Porque para todas as atitudes que você e eu temos diante de Deus, há uma consequência. Israel responde ao chamado divino com abandono, ele reage ao amor divino também com idolatria, quando diz ainda no versículo 2, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Queridos, Deus precisou curar a nação de Israel de uma idolatria crônica, e a idolatria sempre estava relacionada a quê? A um adultério, um ato de infidelidade espiritual. Sempre que a nação de Israel sacrificava a outros deuses, Deus considerava aquela nação uma nação infiel. E queridos, nos últimos dias, eu creio que Deus tem aberto os meus olhos em relação à questão da idolatria. Acho que eu nunca vi tanto na Bíblia a questão da idolatria, mas não somente no nível de se prostrar e de se curvar diante de uma imagem, mas sim quando nós, já falei isso aqui algumas mensagens atrás, eu creio que uns 3 domingos, quando nós colocamos qualquer coisa que Deus deu num lugar de maior importância. Romanos no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito daqueles que adoraram a criatura em lugar do Criador. Então, por exemplo, Deus criou a família, amém? Quando você coloca a família acima de Deus, você está adorando a criatura em lugar do Criador. Os benefícios, as riquezas, é Deus quem dá, amém? Mas quando nós colocamos o dinheiro acima de Deus, nós estamos adorando a criatura em lugar do Criador. E tantas outras coisas, queridos, que nós estabelecemos na nossa vida, que são mais importantes do que Deus. E atitudes de idolatria são atitudes de infidelidade, de adultério espiritual. E Deus precisa curar. E Deus precisa tratar. Mas nós vemos ainda Israel respondendo o cuidado divino com descaso. Veja comigo no versículo de número 3. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços. Agora perceba a frase. Mas não atinaram, não atentaram que eu os curava.
apesar de todos os benefícios, de tudo aquilo que Deus fez com a nação de Israel, tratando-os como filhos, filhos amados, curando, libertando, protegendo, provendo, cuidando, eles não perceberam que Deus era quem fazia todas essas coisas. Queridos, ao longo da minha caminhada, que não é tão longa assim, mas eu tenho percebido, e eu já vi muitas pessoas que foram muito beneficiadas por Deus, pessoas que foram muito abençoadas por Deus, e elas não atentaram que era Deus que fazia todas as coisas na vida delas. Eu me lembro de uma época, bem no início da minha conversão, e como eu não nasci num lar cristão, eu nunca tinha tido experiências, por exemplo, com palavras proféticas. Nunca tinha visto esse mover profético em que Deus usa uma determinada pessoa para falar com outra em nome do Senhor. Quando alguns profetas diziam assim: assim diz o Senhor para você. Eu olhava aquilo, no começo eu achava aquilo, meu Deus, era algo tão impactante. Só que às vezes eu tinha a impressão de que sempre batia para o meu lado. No caso, sempre a pessoa que estava do meu lado recebia a profecia, e eu nunca recebia esse tipo de palavra profética. Demorou para receber, apesar de que o pastor Divaldo foi a primeira pessoa que declarou uma palavra profética sobre a minha vida, Logo no ato da minha conversão, ele já declarou uma palavra profética que está se cumprindo até hoje. Mas depois disso, passaram-se anos e eu nunca ouvi uma palavra profética. E eu tinha muitos amigos dentro da igreja que recebiam palavras proféticas assim, tremendas. Deus falando que iria levantar, Deus falando que iria abençoar, Deus falando isso, Deus falando aquilo outro. E hoje, quando eu percebo a vida de algumas pessoas, eu percebo que elas não atentaram que era a voz de Deus falando com elas. Isso ao mesmo tempo para mim foi bom, porque, se Deus não falava através do profeta, eu tinha que ir na Bíblia, Então eu aprendi a ouvir a voz de Deus na palavra. E as decisões mais importantes da minha vida, eu busquei em Deus através da palavra, e Deus falou comigo através da palavra. Mas você conhece alguém que de repente recebeu tanto de Deus, foi tão beneficiado por Deus, mas ela não percebeu que era Deus que fazia? Foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel. Eles não atentaram que eu os curava, eles não atentavam naquilo que Deus fazia. Agora, apesar da resposta da nação de Israel em relação ao cuidado de Deus, nós vamos ver agora Deus agindo com uma justa disciplina. Deus trazendo uma justa disciplina sobre a nação de Israel. Querido, deixa eu dizer algo para você. O amor de Deus é incondicional pela sua vida. Por favor, diga amém. Mas o amor de Deus por você não é irresponsável. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Deus não é um pai bonachão. E deixa eu dizer algo para você. Deus não é avô. Deus não é vovô e vovó. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque pensa numa criatura que estraga a criança, é o tal do vô e da vó. Não é verdade? Pensa numa pessoa que estraga ou atrapalha os pais na criação dos filhos, é o tal do vô e da vó. E Deus não é vô e Deus não é vovó. Ele ama incondicionalmente, mas Ele disciplina também. Quem ama, corrige, querido. Quem não escuta a voz do amor, recebe o chicote da disciplina. Olha comigo no versículo 5. Onde não há conversão, é inevitável a escravidão. Diz assim o texto: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam se converter, recusam converter-se. Então Deus está dizendo: olha, a nação de Israel não vai voltar para o Egito, mas eles experimentarão um novo cativeiro. O assírio será o seu rei. Deus precisou levar a nação de Israel a um cativeiro, dessa vez através da nação assíria, porque eles estavam se recusando a se converter. Aí Deus precisou tratar com escravidão.
Aonde não há obediência é inevitável a morte. Versículo 6. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Aonde não há a fidelidade, é inevitável a quebra da aliança. Durante séculos, durante anos, Deus foi advertindo a nação de Israel por meio dos profetas, por meio dos sacerdotes, falando de madrugada, falando até o anoitecer. Deus foi trazendo os juízes, foi trazendo os sacerdotes, foi trazendo os profetas, todos homens levantados em nome do Senhor, para que a nação se convertesse, para que a nação se voltasse para o Senhor, para que a nação ouvisse a voz do Senhor, mas ela sempre se recusou a se voltar para o Senhor, e Deus disse: vocês irão para a Síria, vocês serão levados para o cativeiro. Deus precisou levar a nação de Israel para o cativeiro. Mas pastor, isso é Antigo Testamento. Veja comigo em Hebreus capítulo 12. Vamos lá para o Novo então. Hebreus capítulo 12, versículo de número 5. Deixa eu ler com você aqui no telão. Hebreus 12 e 5. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes o quê? A correção do Senhor. Esse é o primeiro estágio da disciplina. Nem te desanimes quando por ele és repreendido. É o segundo estágio da disciplina. Deus corrige. É como um pai, não é? Os pais fazem isso ainda? Fazem? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O pai precisa corrigir o seu filho. Se o filho continua em desobediência, o pai já traz uma repreensão, uma advertência mais contundente. Se o filho resiste à correção e resiste à repreensão, versículo seguinte: pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É o terceiro estágio da disciplina: correção, repreensão e açoite. Hã? Vara no lombo. Queridos, a nossa geração tem dificuldades de entender a disciplina de Deus. A nossa geração tem dificuldades de entender que Deus é um pai amoroso, e que faz parte da natureza amorosa de Deus corrigir e disciplinar os seus filhos. A geração dos meus pais receberam assim uma educação bem dura. Aí para nós, os filhos, a geração seguinte, o negócio já foi assim, deu uma aliviada, né? E foi bom por isso, mas eu tomei umas boas chineladas da minha mãe, irmãos. Não precisa olhar torto para ela não, tomei umas boas chineladas e isso foi bom. Tá certo que chegou uma época, deixa eu confessar o pecado. Chegou uma época, querido, que nem já doía mais. Tomava aquela chinelada às vezes de longe. E, ai, mãe, já simulava um choro, né? Só para acabar logo com aquilo. Mas eu ainda sou de uma geração, salvo as exceções, que recebeu disciplina dos pais. Mas a nossa geração está amolecendo ainda mais a questão. E aí, por causa disso, a nossa geração passa a ter dificuldade de entender que Deus é um pai que corrige também. E aí quando o pai disciplina, o pai celestial disciplina, meu Deus, é o fim da vida. É porque Deus não me ama, é porque Deus não quer saber mais de mim, é porque Deus se afastou. Não, Deus não se afastou. Deus disciplina, mas Ele disciplina para o nosso bem, é para o nosso aproveitamento. Vamos ler o versículo seguinte, versículo 7. É para a disciplina que sofreis. Deixa eu ler minha versão, porque essa versão aí, ela é quase que herética. Hebreus 12, 7, ó. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Portanto, ser disciplinado por Deus, querido, é motivo de alegria. Se você chegou num ponto em que você se alegra de receber a disciplina de Deus, é porque você está alcançando um lugar de maturidade nele.
Versículo 8: mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Então sabe por que você tem que se alegrar de ser corrigido, de ser disciplinado por Deus? Porque você é filho e você não é bastardo. Se você não sofre correção, fique preocupado. Puxa, Deus não está me corrigindo. A correção é para filhos e não para bastardos. Versículo 9, olha só: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Perceba que a disciplina é para que você experimente vida, é para que você experimente uma vida abundante em Deus. Versículo 10: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por que Deus nos disciplina? Para sermos participantes da sua santidade. Deus nos corrige, Deus nos repreende, e muitas vezes Deus nos açoita. Por quê? Porque Ele deseja que nós sejamos semelhantes a Ele. Ele deseja que nós sejamos participantes da natureza divina. Ele deseja que sejamos participantes da sua santidade. Aleluia. Versículo 11: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Alguém aqui gosta de apanhar? Alguém gostava de apanhar do pai e da mãe? Não. Da mesma forma como quando Deus nos corrige, querido, naquele primeiro momento, não é motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, traz paz ao coração, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus precisou corrigir a nação de Israel. Deus precisou levar a nação de Israel para o cativeiro. E deixa eu te dizer uma coisa: a nação de Israel foi levada para o cativeiro em 722 a.C., o reino do norte. E a nação de Judá foi levada para o cativeiro da Babilônia em 586 a.C. E você nunca mais viu a nação de Israel se curvando diante de uma imagem, diante de um outro Deus, se curvando diante de um ídolo. Deus levou a nação para o cativeiro assírio, Deus levou a nação para o cativeiro da Babilônia, e isso foi suficiente para curar a idolatria da nação de Israel. Eles nunca mais adoraram a outros deuses, isso até hoje. É uma nação monoteísta, que tem um único Deus. Portanto, querido, quando Deus tira algumas coisas de nós, quando Deus nos faz sofrer algumas perdas, quando Deus nos faz, sofrer algum prejuízo em uma determinada área da nossa vida, muitas vezes é a vara da disciplina de Deus sobre a nossa vida. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo: o inimigo está se levantando contra mim, o diabo está furioso. Nem sempre. Muitas vezes é a vara da correção, muitas vezes é Deus impedindo você de ir até um lugar. Às vezes é Deus levantando a jumenta de Balaão, falando para você não ir por aquele lugar. Por quê? Porque tem uma espada te esperando. E não adianta dizer: o diabo está furioso, o inimigo está se levantando. Não. É Deus te protegendo, é Deus te amando, é Deus te disciplinando, é Deus trabalhando em você e em mim. Para quê? Para sermos participantes da sua santidade. Deus ama incondicionalmente, mas o seu amor é totalmente responsável. Ele tem responsabilidade com você e comigo. Quantos podem dizer amém? Muitos abalos que acontecem na nossa vida não é obra do diabo. E Hebreus capítulo 12 fala a respeito de alguns abalos que Deus traz sobre a nossa vida, para que as coisas passageiras, para que as coisas removíveis sejam tiradas da nossa vida, para que as inabaláveis permaneçam, para que aquilo que deve permanecer de fato permaneça na nossa vida. Saiba que Deus te escolheu, saiba que Deus te libertou, saiba que Deus é o teu protetor, é aquele que te ama, que deseja se relacionar com você. Deus é aquele que alivia a sua bagagem, Deus é aquele que te provê todas as coisas necessárias, mas também quando necessário,
Deus vai nos corrigir. E Ele nos corrige pela sua palavra. Quantos estão entendendo? Meu Deus, deixa eu avançar que são 9 horas. Por outro lado, nós vemos na continuidade do texto, lá de Oséias, capítulo 11, nós vemos a compaixão de Deus. Nós vemos o profundo amor de Deus. Como Deus nos ama, querido. Versículo de número 8 diz assim: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adimá? Como fazer-te um Zeboim? O que é isso, pastor? Deus está dizendo: eu não farei com a nação de Israel aquilo que eu fiz com as cidades próximas a Sodoma e Gomorra. Eu não vou te destruir. A minha disciplina não é para destruição. A minha disciplina não é para o seu prejuízo. A despeito da rebeldia de Israel, a compaixão de Deus pelo seu povo, pelo povo da sua aliança, permaneceu inalterável. Apesar da rebeldia, apesar do desprezo que a nação de Israel tratou ao Senhor, tratou ao seu pai, Deus não desistiu de buscar compassivamente o seu filho. Aleluia! Ei, eu estou dizendo para você que os homens podem desistir de você, as pessoas podem desistir de você, as pessoas podem não ter mais paciência com você, mas Deus é um Deus que não desiste de mim, de você. Ele é um Deus que não desiste de ir até o nosso encontro. Ele é aquele que deixa as 99 ovelhas no monte e vai atrás da ovelha perdida. Ele é aquele que busca a moeda que foi perdida dentro do lar, dentro de casa. Ele é aquele como o pai do filho pródigo que estava esperando o seu filho vir daquele lugar distante, daquela terra longínqua, e quando o pai o viu, quando o pai o avistou, o pai simplesmente correu em sua direção, o abraçou, o beijou e disse: este é o meu filho que estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido e agora foi achado. Tragam vestes novas, coloquem um anel no seu dedo, coloquem nele aquilo que há de melhor, restaure a sua autoridade e manda sacrificar o bezerro cevado, porque ele é o meu filho. Aleluia. Ah, querido, me desculpa, mas eu posso desistir de você. Eu estou susceptível a isso. Nós estamos susceptíveis a isso como pastores, como homens. Às vezes tem umas ovelhas, irmão, que dá vontade assim de usar a vara literal de Deus. Mas a gente retoma aquele fôlego, né, pastor Roberto? Às vezes eu fico um pouquinho perto do pastor Roberto, que ele tem uma paciência assim. Oh, meu Deus, que homem amoroso. Nós podemos deixar as pessoas, mas Deus não. Mas Deus não. Esse texto parece que descreve, querido, esse texto mexe comigo profundamente. Parece que descreve assim um conflito aparente entre a justiça e o amor de Deus. Eu tenho a impressão de que esse texto é o texto em que Deus mais demonstra o seu amor pelo seu povo, pelo homem, pela humanidade em todo o Antigo Testamento. Deus diz assim: meu coração, versículo 8, está comovido dentro de mim, as minhas paixões a uma se acendem. É como se Deus dissesse assim: as minhas entranhas, o meu íntimo, o íntimo do meu ser está se movendo por causa de você. Não tem como eu te deixar, não tem como eu te abandonar. Você pode até responder a mim com apostasia, com abandono, você pode até recusar me ouvir, mas eu sempre vou te amar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que grande amor! A compaixão de Deus não o deixa desistir do seu povo. Como te deixaria? Como te entregaria? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. A compaixão de Deus, a misericórdia de Deus é maior do que o juízo de Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento, em Tiago 2, 12, 13, alguma coisa assim, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se nós tivermos uma atitude de conversão, de arrependimento, a misericórdia
triunfará sobre o juízo. A misericórdia triunfará sobre o juízo. A disciplina de Deus não tem como objetivo destruir o seu povo, e sim restaurá-lo. A disciplina sempre tem como objetivo restaurar o faltoso. Ela é para o nosso bem. E saiba que a misericórdia de Deus é o nosso lugar de refúgio. O caráter santo e compassivo de Deus é o lugar do nosso refúgio. Versículo 9, para nós concluirmos. Deus diz assim: não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Deus é o santo no meio do seu povo. Ele não é homem, Ele é Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele certamente fará, e Ele sempre lutará pelo cumprimento das suas promessas, pelo cumprimento da sua aliança. Saiba que Deus tem um alto nível de compromisso com você. Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te libertou, Ele é aquele que deseja se relacionar com você, Ele é aquele que alivia a sua bagagem, é aquele que te protege, é aquele que provê todas as coisas sobre a sua vida. Saiba que esse Deus te ama. Saiba que esse Pai é um Pai apaixonado por você. Queridos, nós como igreja, nós não podemos responder a esse amor incondicional com frieza, com indiferença, de qualquer forma. Responda a você mesmo. Como você tem respondido a este amor? Qual resposta você tem dado a este amor incondicional? Com frieza ou com intensidade? Conforme eu disse, eu ministrei algumas semanas. A Bíblia diz que todas essas coisas sobrevieram à nação de Israel para o nosso exemplo, a nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Nós não precisamos sofrer o que a nação de Israel sofreu. Nós podemos aprender com o exemplo deles, e nós podemos viver o melhor de Deus hoje sobre a face da terra e desfrutar deste amor incondicional, desfrutar de toda a herança que o Pai tem para mim e para você. Quando aquele filho pródigo retornou para a casa do pai, o pai mandou colocar um anel no dedo, sandálias nos pés, vestes novas. O pai restaurou a autoridade, restaurou a dignidade daquele filho, restaurou a pureza daquele filho. E saiba que é isso que Deus deseja para mim e para você. Ele deseja que nós desfrutemos de toda a herança que nos foi dada por direito, por causa da obra que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele te ama, querido. Que você possa entender nessa noite esta palavra profética. É uma palavra profética ao nosso coração, para nós compreendermos de forma correta o incondicional amor de Deus. Coloque-se em pé, por gentileza.